uma aula para vocês hoje sobre cirurgia de nervo facial. Aí o meu currículo. Então, os movimentos da face, né? Os movimentos voluntários, ou seja, que a gente faz por espontânea vontade, eles surgem no córtex pré-frontal. Pelo núcleo de Penfield, principalmente nessa região aqui, né? Então, a face ocupa uma região bem importante, bem grande no córtex pré-frontal. O estímulo para movimentar a face vem dos dois lados, do córtex pré-frontal dos dois lados. Então, se tivermos uma lesão central, o outro lado vai compensar, principalmente na região superior da face. Né? Então, o paciente que tem um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, ou seja, uma lesão que afeta o córtex, né? Ele vai apresentar um movimento bom, né? Um tônus bom dessa região e uma perda da força da musculatura da boca, né? Vai ter um desvio de rima. Então, normalmente, o paciente que tem um AVC, ele tem um desvio de rima, que é o que é mais perceptível. Difícil se notar, você ver um paciente com uma paralisia completa da face, né? Porque sempre o outro lado vai compensar, exceto em alguns casos que a gente vai falar mais para frente. Outra coisa importante é que no córtex, né, a gente faz os movimentos voluntários e o tônus da musculatura da face, né? Então, esse sorriso aqui, o sorriso verdadeiro, ele vem do sistema límbico. Então, tem até o Metaforando, o canal Metaforando, essa série do Light to Me, né, que você consegue diferenciar quando a pessoa faz um movimento da face para tentar mentir ou para forçar uma situação e quando a pessoa realmente está sentindo aquela emoção naquele momento. O estímulo sensitivo vem do tálamo, passa pelo sistema límbico e a amígdala que vai fazer a emoção. Então, tudo isso passa pelo nervo facial e é esboçado na face. Então, o nervo facial, os movimentos da face não são somente para sorrir, né? Tem muito mais coisas, tem muito mais funções. Um paciente com uma lesão do nervo facial, na parte nasal, ele pode apresentar obstrução nasal por uma queda da aleta nasal de um lado. Na parte oftalmológica, né? Ele pode apresentar uma epífora, que é o lacrimejamento, o fechamento incompleto do olho, uma ptose palpebral, o ectópion, né, que o olho faz uma eversão da pálpebra e fica seco. Pode causar úlcera de córnea, cegueira. Então, é um paciente que precisa ser cuidado, independente da causa da lesão dele. É um paciente que precisa ser observado de perto, tem que fazer as medidas, independente se ele tiver uma causa reversível ou não reversível, né, da paralisia facial. Outra consequência importante é a perda do tônus perioral. Então, o paciente começa a falar, como não tem tônus, a bochecha começa a pular e ele não consegue falar direito, fala abafado. Então, esse paciente também, quando vai tentar deglutir, a comida acumula no canto da boca. Isso causa distúrbios com cáries e é difícil fazer a limpeza da boca. Ou, às vezes, ele baba na hora de comer, perde comida. Né? Então, um paciente que tem dificuldade no convívio, né? Ele evita sair de casa por conta da paralisia, por conta da parte estética, mas tem muito mais coisa. Quando ele vai sentar na mesa para comer, né? É complicado. Fora a estética de uma paralisia facial completa, né? O paciente com uma paralisia facial completa, ele tem um lado bom que vai acabar, principalmente quando o paciente faz uma fisioterapia errada, faz uma reabilitação errada, ele puxa toda a face para o lado que é bom, por perda do tônus do lado que está lesado. Então, ele acaba ficando com uma alteração desfigurante. É difícil a gente ver esses pacientes na rua porque eles realmente evitam sair de casa, né? Por conta da alteração importante que tem. A gente pode graduar a paralisia facial, existem diversas escalas, né? Uma delas é o Haus-Brackmann, que mostra para a gente que o paciente pode não ter nenhuma alteração, tem uma lesão facial temporária que acaba regredindo, vai para o Haus-Brackmann 1, até um paciente com uma alteração importante que não apresenta nenhum movimento da face, né? E aí você pode graduar, inclusive para poder indicar ou não o procedimento cirúrgico, caso o paciente venha a melhorar ou não.
As causas são diversas da paralisia facial, pode ter uma causa infecciosa, pode ser traumática, principalmente fratura de base de crânio, um hematoma pós-punção, causas neoplásicas. Eu vou discutir as principais causas cirúrgicas da paralisia facial, explicar um pouco para vocês de uma maneira que vocês entendam, porque é um assunto bem específico, mas que é importante porque esses pacientes acabam vindo tardiamente para mim e depois de algum tempo pode ser que não adiante mais fazer a cirurgia. Então, vamos explicar para vocês quando que é importante. Então, o nervo facial ele emerge no sulco bumbo-pontino, né? Aqui está o núcleo do facial, ou seja, o corpo do neurônio está nessa região, né? Isso aqui é um prolongamento de axônio, tá? Ele sai nessa região, entra no conduto auditivo. Ele tem um ramo motor, né? E tem um ramo intermédio sensitivo. Eles se juntam, né? Então aqui eles se juntam. Aí tem um gânglio sensitivo geniculado e ele sai pelo forame estilomastoide. Simplificando é isso. Aqui é uma parte óssea, né? Então qualquer lesão que tenha no tronco, qualquer lesão que tenha no nervo facial no conduto, qualquer lesão que tenha intraóssea, ou qualquer lesão que tenha até o nervo chegar efetivamente ao músculo, é uma lesão periférica, que é diferente daquela lesão do córtex cerebral. Então, é uma lesão que se for uma lesão completa, o paciente vai ter uma paralisia completa da face daquele lado. Então, aqui uma tomografia, parte óssea, mostrando o conduto auditivo. Aqui está o tronco encefálico, aqui está o cerebelo. Para baixo teríamos o bulbo, né? Então, nessa região, o nervo facial entra junto com o oitavo nervo, que faz a audição e o equilíbrio. Aqui o oitavo nervo e aqui o nervo facial. Qualquer lesão, principalmente tumoral, que tenha nessa região, uma lesão tumoral óssea, uma fratura de base de crânio, vai lesar o nervo facial que passa ali. Resumindo, então, aqui estaria o tronco encefálico, a gente vai ter o ramo motor, o ramo sensitivo que se junta, né? O ramo petroso maior, né, que faz sensibilidade do palato e secreção das glândulas. Saindo, tem vários nervos que saem antes, o nervo do digástrico, o que faz a inervação do estiloide, até sair na face e ter os ramos finais que fazem a motricidade da face. Aí os ramos da face, né, o temporal, o zigomático, o bucal, o mandibular e o cervical. Tá? Os mais importantes que a gente foca na reconstrução da cirurgia, principalmente o bucal, né, e o zigomático, que faz a inervação do orbicular, né, então você consegue recuperar um pouco da parte do olho e da boca. Tá? Então, o nervo facial é responsável pela gustação dos 2 terços anteriores da língua, a farência visceral da parte posterior da fossa nasal, inerva as glândulas submandibular, sublingual, lacrimal e também inerva a musculatura da mímica facial. Então, é bastante coisa. O paciente com uma lesão do nervo facial, ele vai ter uma alteração importante na qualidade de vida dele. Então, as causas cirúrgicas da paralisia do nervo facial. Eu falo cirúrgicas porque tem causas não cirúrgicas da paralisia do nervo facial e depois eu vou explicar um pouquinho por quê. Né? As causas cirúrgicas, lesão do nervo facial fora do crânio. Então, uma lesão por uma arma branca, um paciente que tem um FAF, um paciente que vai fazer uma bichectomia, que é aquela retirada de gordura da bochecha, que é feita bastante por os odontologistas, faz uma lesão do nervo facial, eu já recebi paciente com isso, né? Ou um trauma fora do forame estilomastoide. Qualquer coisa que lese o nervo facial depois que ele saiu pelo forame, então uma causa extracraniana que é passível de ter que fazer uma cirurgia para reconstruir. Aqui alguns exemplos de uma tomografia com um paciente com uma fratura nessa região, na mastoide. Aqui uma fratura no conduto auditivo, então uma fratura nessa região onde passa o nervo facial, lesa o nervo facial. Uma causa também importante de cirurgia são os tumores do ângulo ponto-cerebelar. Então, o ângulo entre a ponte e o cerebelo, essa região é onde onde passa o nervo facial, o oitavo, e é uma região que é comum de alguns tipos de tumores. Dentre eles, o neurinoma acústico. A gente chama de neurinoma acústico, ele é um chivanoma que normalmente ele cresce do oitavo nervo. Mas como o oitavo nervo está intimamente próximo ali do facial,
dentro do conduto auditivo, que é um canal ósseo. Então, o paciente que vai fazer uma cirurgia dessa ou que não faz uma cirurgia e tem um crescimento importante do tumor, acaba evoluindo com uma paralisia facial, né? Esse é uma lesão também de diagnóstico diferencial, o meningioma, né? A gente pode ver uma cauda dural aqui na ressonância, né? Característico do meningioma. Então, menos frequente, normalmente, nessa região, é o chibanoma, o melanoma do acústico. Também uma lesão em tronco encefálico, né? Uma lesão afetando essa região pode ser uma causa de necessidade cirúrgica ou indicação cirúrgica, tá? E as lesões altas, que é aquela paralisia central que eu falei, né? O problema da lesão alta é que ela afeta o nervo facial bem proximal, antes do corpo do neurônio. E também ela afeta todos os nervos da face que a gente usaria como doador. Então, ela vai afetar o hipoglosso, então ela vai afetar o masséter, né? Então, como é que você vai usar um nervo que foi lesado lá em cima, junto com o facial, para poder reconstruir o facial? Não vai funcionar, não vai adiantar. Então, a lesão, a paralisia facial alta, além dela não ser tão grave quanto a periférica, porque o outro lado vai compensar, a gente não tem um nervo para usar para reconstruir o facial. Para entender melhor isso, é interessante a gente voltar um pouco ali na fisiologia, né? A gente tem o corpo do neurônio, que está lá no tronco, e a gente tem um axônio até chegar no músculo. Sempre que a gente tem uma lesão do axônio depois do corpo do neurônio, o nervo vai sofrer uma degeneração valeriana. Então, o axônio, a mielina vai ser reabsorvida. Se o nervo estiver pérvio ainda, a mielina vai crescendo e o axônio vai se regenerando a 1 milímetro por dia até chegar no músculo. Esse é o caso do paciente que tem uma lesão no nervo facial e ele acaba melhorando sem cirurgia, né? O paciente que tem uma perda da continuidade importante, que o axônio não consegue crescer mais naquele conduto, esse paciente não vai melhorar. Então, esse é o paciente que eu devo reconstruir o nervo, que ele tem uma chance importante de ter uma melhora. Qual que é a cirurgia para esse paciente? A cirurgia melhor do nervo facial, a gold standard, é você fazer a reconstrução do próprio nervo. Você pegar o nervo facial e ligar nele mesmo, né? Se por acaso você não conseguir, porque tem um espaço naquela região, você não consegue fazer a sutura do nervo, fica muito tracionado, fica muito apertado, então a gente tem que usar um enxerto. A gente consegue usar um enxerto do nervo sensitivo, né, do nervo sural, por exemplo, coloca ele naquela região, sutura e sutura. Por que é interessante? Porque o paciente, como é que ele vai fazer a fisioterapia do nervo facial? Se a gente reconstruir o coto proximal com o coto distal do facial, ele vai fazer os movimentos da face, né? Porque o córtex ele já é preparado para isso, o nervo facial faz a movimentação dele mesmo. Então, aqui um exemplo, um paciente, por exemplo, que tem uma lesão cortante, ele tem um espaço numa certa região do nervo, então você reconstrói ele nele mesmo. Qual que é o problema? O problema é o paciente que tem uma lesão proximal, né? Um paciente que tem uma lesão ali próximo do tronco, e eu não consigo reconstruir naquela região. Então, ele vai sofrer uma degeneração valeriana do tronco para frente, porque o corpo do neurônio está no tronco. Se tiver uma lesão naquela região, todo o nervo distalmente vai sofrer degeneração valeriana. Eu não consigo operar distalmente para melhorar, né? Porque aqui o axônio já não chega. Então, para esse paciente, eu tenho que fazer uma cirurgia com um doador, um nervo que esteja bom, para poder melhorar um nervo que agora está ruim. A condução, o tubo do nervo está bom, só que dentro não tem axônio, porque morreu lá para cima, né, no tronco. Então, esse é o conceito. Aqui, por exemplo, um paciente que tem uma lesão de plexo, né, então ele tem uma raiz boa, essa raiz que vai para essa região do braço. E ele tem uma raiz que está ruim. Então, aqui está o corpo do neurônio na medula e ele tem uma lesão com uma avulsão. Todo o nervo vai sofrer degeneração valeriana, todo o axônio, até chegar no músculo distal. Qual a forma mais rápida de eu reinervar, né? A cirurgia de reimplante da raiz na medula ainda está experimental. E o axônio vai ter que crescer 1 milímetro por dia até chegar no músculo lá no braço. Isso pode demorar muito tempo.
E o músculo sem inervação, depois de 1 ano, ele acaba sofrendo uma atrofia definitiva. Então, o que eu faço? Eu transfiro um nervo que seja que tenha dupla inervação, por exemplo, um nervo que faz a flexão do cotovelo, sendo que tem outros que fazem, eu transfiro ele para aquele nervo que eu quero que ele melhore, né? O que é interessante fazer isso? Porque eu usei um nervo bom para melhorar um nervo que estava ruim. Outra coisa interessante é que se eu transferir dessa região, o axônio vai ter que crescer daqui até aqui, que é o músculo. Diferente se eu transferir lá em cima, onde ele demora um tempão para crescer. Então, por isso que uma transferência nervosa, que é o tipo de cirurgia que eu mais faço, é uma coisa muito interessante e ajuda bastante o paciente. Para o facial, quais são as opções? As 2 opções mais utilizadas são transferência do nervo hipoglosso, que é o nervo que faz a mobilidade da língua, e a transferência do masseter, que é um ramo do trigêmeo, que inerva o músculo masseter. Tá? Então, assim, sempre que o paciente tem uma lesão de um nervo, o córtex, que faz a motricidade daquela região, com o tempo, ele sofre um apagamento. Ele perde a função dele. Isso é um conceito muito importante, porque a noção do que acontece no córtex, quando a gente faz a cirurgia ou quando a gente deixa de fazer a cirurgia, isso implica muito no resultado funcional do paciente. Se você demora mais de 1 ano, mais de 2 anos para fazer a cirurgia, o paciente não consegue reabilitar, porque aquela região ela acaba sendo apagada e o músculo sofre uma atrofia definitiva, igual eu falei antes. Outro conceito importante também é a proximidade das regiões que eu vou ligar no córtex cerebral. Tem anastomoses, tem transferências nervosas que são clássicas, são mais utilizadas e têm resultados bem melhores que outros. O que é importante? Importante é a proximidade da conexão no córtex, né? Por exemplo, se eu ligar o tronco na região que faz a mão, não é uma anastomose com um bom resultado. Diferente, por exemplo, quando eu faço... apareceu uma janela aí na frente, não? Tá tudo certo? Acho que saiu. Tô tranquilo, pode seguir. Beleza. Diferente, por exemplo, de quando eu faço uma cirurgia que a gente chama de Oberlin, que a gente doa alguns axônios que fazem flexão do punho para o paciente flexionar o cotovelo. É uma anastomose que é excelente, tem resultado de 95% de sucesso, né? O paciente que tem uma lesão de plexo, onde ele tem uma avulsão das raízes mais altas, né? E tem uma lesão das raízes... tem as raízes mais altas boas e as raízes mais inferiores ruins, né? A gente pode fazer essa anastomose. Já no paciente que tem uma lesão cortical importante, o que acontece? A gente não consegue fazer uma transferência de um nervo para o outro, porque todo o córtex foi afetado, né? Então, esse conceito é importante. O paciente chega com um AVC, com uma paralisia facial, que cirurgia que a gente vai fazer? Tem que ser uma cirurgia, um crossface que a gente faz, que é uma cirurgia que puxa o nervo de um lado para o outro, mas o resultado é muito ruim. Diferente do paciente que tem uma lesão do nervo domador acústico, que a gente tem os nervos doadores, né, e a proximidade ali com o músculo é mais interessante. E o córtex está preservado, né? Então o paciente ele vai conseguir reabilitar, ele vai conseguir pegar uma região e tentar ensinar, mudar o disjuntor lá em cima para ele poder estimular aquela outra região nova que eu mandei. Então, as opções são a anastomose do hipoglosso para o facial, né? E que essa é uma transferência clássica. Antes, se pegava todo o hipoglosso e colocava ele no facial. O paciente saía com uma atrofia de língua, saía com déficit de deglutição. Hoje não se faz mais isso, tá? O hipoglosso ele fica abaixo aqui no pescoço. Então, para a gente trazer ele até o facial, a gente tem que cortar todo o facial. Se a gente cortar todo o hipoglosso, a gente traz os dois e consegue fazer a anastomose. Só que daí você tem que cortar todo o hipoglosso, o paciente sai com um déficit do hipoglosso. Então, o paciente já tem uma lesão do facial, ainda sair com déficit do hipoglosso é uma coisa ruim. Então, o que pode ser feito? Pode ser feito a drilagem da mastoide, e a gente pega o facial dentro da região da mastoide, e aí você corta ele e leva ele até o hipoglosso, tá?
que é esta cirurgia aqui, tá? E esta cirurgia aqui. Aí você pega um pedaço do hipoglosso, você pega 1/3 ou 50% do hipoglosso e liga com o facial. Então, o hipoglosso está inervado, certo? Quando você liga ele com o facial, o axônio vai crescer dessa região para a distal até chegar no músculo. Esse paciente vai sair com um pouco de atrofia de língua, mas com 6 meses ele recupera a atrofia de língua e o resultado é excelente. A técnica do facial, ela tem uma vantagem que você pega todo o nervo facial. O masseter, que eu vou falar depois, você pega só o ramo bucal e um ramo que inerva o orbicular inferior. Por quê? Porque o masseter ele tem menos axônio. Ele é um doador inferior ao hipoglosso. O hipoglosso tem mais axônio para doar. Então, aqui é um exemplo dessa cirurgia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vídeo. Então, aqui o facial sendo levado até a região onde vai ser feito a anastomose com o hipoglosso. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui é uma parte do hipoglosso onde vai ser feito a anastomose. Tá? O facial, essa parte é intraósseo, né? Então, ele foi tirado do intraósseo e jogado para a região do hipoglosso. Tá? E aí pega uma quantidade de axônios do hipoglosso para poder fazer a anastomose. Aí, a transferência do masseter para o facial é uma transferência que traz menos comorbidade que o hipoglosso. Né? Por quê? Porque a gente pega o ramo do masseter, o masseter tem masseter do outro lado, tem outros músculos da mastigação, então não vai causar nenhum transtorno para o paciente, diferente do hipoglosso, que se você causar uma lesão no hipoglosso, é mais importante. Só que ele é um doador inferior de axônio, então você não consegue jogar ele para todo o facial, não vai ter uma melhora importante. Então você tem que focar nos ramos que são mais importantes, né? Porque é o bucal, né? E o mandibular. Então, para você fazer essa cirurgia, é interessante que você tenha um paciente onde você faça a história completa, você veja a causa da paralisia facial, faça o exame físico completo, porque você tem que ver se ele tem algum movimento, se ele está recuperando algum movimento, então você tem que fazer evolução. O paciente que tem uma lesão do facial intraoperatória, você tem que conversar com o cirurgião, ele tem que falar se foi uma lesão importante ou não, se tem perspectiva de melhora ou não, e você vai acompanhando esse paciente até achar o timing mais interessante para fazer a cirurgia. Ah, não, o paciente parou de melhorar a partir desse momento, o resultado da melhora dele sem cirurgia não é satisfatório, a qualidade de vida dele é ruim, então acho que vale a pena fazer o exame, a cirurgia. Outra coisa importante é você avaliar os doadores, né? Avaliar o masseter, avaliar o hipoglosso, às vezes fazer um teste de deglutição para ver se ele tem uma deglutição boa, se você vai usar o hipoglosso. Se o paciente fez um tumor que não é só um neuroma acústico, que é um tumor maior, e ele tem um déficit de deglutição, se você usar o hipoglosso, ele vai piorar. Então, esse paciente não vai conseguir nem comer por conta da lesão do facial e por conta da lesão do hipoglosso. Talvez seja mais interessante usar o masseter. Se ele tem um masseter ruim, se você fizer a cirurgia, ele não vai melhorar. Então, é importante você saber se você está usando um doador que está em bom estado, né, para ele poder melhorar. Diferente dos outros músculos do corpo, os músculos da face, eles têm um tempo maior que você consegue esperar, normalmente de 1 a 2 anos. Então, o timing melhor é 1 a 2 anos. O paciente fez uma lesão, foi fazer uma ressecção do neurodomador acústico, tem uma lesão intraoperatória, se por acaso foi uma lesão por manipulação, pode ser que ele melhore sem a cirurgia. Né? Então, você consegue esperar até 1 ano ali, não melhorou, não tem sinal de reinervação nos exames que você pode fazer, então você indica a cirurgia ali nesse período. Depois de 2 anos, a atrofia é muito importante, o resultado é muito ruim. Esse conceito é importante na cirurgia de nervos periféricos. Quanto mais precoce, melhor, mas você também não quer operar um paciente que vai melhorar espontaneamente. Até porque o facial melhorando espontaneamente é o estímulo que ele já faz. Ele não precisa aprender uma coisa nova para poder criar aquela melhora ali do facial ou do outro músculo que eu tiver operado. Então, a eletroneuromografia, né, ela vai mostrar algum sinal de reinervação ou não, principalmente mais tardiamente, quando você quer avaliar se já está na hora de fazer a cirurgia ou não. A eletroneuromografia no início,
Pode mostrar sinais de reinervação, tudo mais. Os pacientes ficam repetindo às vezes, várias vezes, querem que repita, mas se você tem um paciente com uma eletroneuromiografia mostrando sinal de reinervação, mas ele está com o rosto totalmente deformado, depois de 1 ano, esse paciente tem que operar, não tem jeito. Outra coisa interessante é a neurografia, uma ressonância bem feita, mostrando uma lesão do facial em algum ponto, é interessante, né? Você saber onde é a lesão, se você quiser abordar principalmente naquele ponto, para tentar reconstruir o facial dele mesmo, é interessante. O especialista, né, falar para você se ele fez a lesão na cirurgia ou não. O neurocirurgião que foi fazer a cirurgia da base do crânio, ou o odontologista que foi fazer a cirurgia da face, ou o cirurgião plástico que foi fazer o lift, falar, putz, eu lesei o facial, viu? Eu acho que não vai melhorar espontaneamente, eu acho melhor você abordar. Então, você já faz a cirurgia mais precoce e você vai ter um resultado melhor do que ficar esperando 1 ano para operar. E outra coisa importante é o exame físico seriado para saber se ele está melhorando ou não. Sempre vai, examina, anota, vê, esse paciente tem melhorado, melhorou comparado com o último mês. Melhorou comparado com o último mês. Não, agora chega um resultado satisfatório. Ou ele melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, mas agora faz 2, 3 meses que não melhora. Então, talvez seja a hora de indicar uma cirurgia. A fisioterapia é muito importante pré e pós-operatório, né? Pré-operatório, para você ter uma melhora espontânea, às vezes evitar de fazer a cirurgia no paciente, e pós-operatório, principalmente na reabilitação. Se você fez uma cirurgia reconstrução facial nele mesmo, né, então é uma fisioterapia mais tranquila de ser feita, e a maioria dos fisioterapeutas acho que são preparados ou sabem um pouco para poder resolver. Se você faz uma anastomose de um outro nervo para o facial, é uma reabilitação totalmente diferente. O paciente ele precisa pensar que está movimentando a língua para movimentar a face. Só que ele não pode fortalecer muito o outro lado na hora que ele vai mexer, porque senão piora, o rosto acaba voltando para o outro lado. Então, é uma coisa bem complexa, mas que faz muita diferença. Se o paciente não reabilitar aquela conexão que você fez, se ele não ligar a energia do fio que você uniu, o resultado é pior. Então, aqui alguns exemplos, né, de uma paciente com paralisia facial completa, né, e depois da cirurgia. A paciente, esse aqui é um resultado excelente da cirurgia, né, mas a paciente no repouso, você não consegue ver tão bem assim que ela tem uma paralisia facial. Essa paciente praticamente evita de sair de casa, ao repouso é totalmente deformante a paralisia dela, e isso acrescenta muito na qualidade de vida, principalmente de uma mulher. Outro exemplo de uma paciente aqui com um resultado interessante no olho. Tá? E aí, um paciente que vem para a gente tardiamente, depois de às vezes tem paciente que chega a 5 anos de lesão. Depois de 2 a 3 anos, tem alguns trabalhos que mostram que tem alguns casos que melhoram, mas o ideal é antes dos 2 anos. Lesões tardias, temos algumas opções para poder fazer. Não são cirurgias que eu faço, tá? Eu pretendo fazer esse transplante do braço, que você pega um músculo da perna, né, com veia, artéria e nervo, e coloca ele na face. Não é só colocar o músculo e ligar a artéria na veia, a artéria na veia, que não vai melhorar. Você tem que ter um nervo para reabilitar. Então, ou você liga o próprio facial nesse músculo novo que você colocou. Normalmente esse músculo você liga ele a parte proximal no zigoma e outra parte na boca. E aí, se você usar uma seta, o paciente vai ter que mastigar e imaginar que ele está sorrindo. Então, um lado ele vai ter que sorrir, o outro lado ele vai ter que mastigar. É difícil, né? Ou se você usar o hipoglosso, né? O paciente põe a língua, normalmente a gente orienta no início, o paciente põe a língua no céu da boca e imaginar que o rosto está mexendo. E aí, para poder reabilitar esse músculo que foi colocado novo ali. Então, esse conceito é importante. A alteração cortical e alteração no músculo. Outro procedimento possível é uma transferência do tendão do músculo temporal para a face. Isso é uma cirurgia que mais cirurgião plástico faz, não é muito minha especialidade. Para o olho, para a proteção do olho, nos casos onde já não tem, foi tardio, a cirurgia não teve tanto efeito no olho, por exemplo, porque as cirurgias, principalmente, elas têm mais efeito na boca e menos no olho. Em alguns casos, o paciente ainda fica com o olho bem aberto, faz a inversão da pálpebra, pode ser feita a tarsorrafia, também não faço esse procedimento.
mas ajuda bastante, porque o paciente tem menos olho seco, tem que pingar menos vezes o colírio no olho por dia, né? Então, pode ajudar bastante também nos casos aí que tiveram um resultado insatisfatório ou que são tardios. Então, é isso aí. Eu não expliquei a técnica operatória avançada aqui, porque vocês não entenderam nada. Eu acho que o conceito da cirurgia do nervo facial, o mais legal é entender o motivo de fazer, o porquê fazer, o conceito da corticalidade e como isso vai responder depois que a gente faz a cirurgia com o paciente. E a importância também, porque muda muito a vida de um paciente. Esse paciente, às vezes, o neurocirurgião ou o outro profissional que fez a cirurgia, independente, fala para ele que não tem o que fazer, essa pessoa já está com a autoestima muito baixa, ela fica em casa durante um tempão e depois ela decide sair e procurar se tem alguma coisa. Na real, tem alguma coisa, só que tardiamente o resultado é muito ruim. Então, é interessante que todos saibam esses conceitos para poder, às vezes, encaminhar, orientar e acompanhar um paciente desse. Beleza?